Pessoal, bom dia, a paz do Senhor. Eu peço que você curta esse vídeo, deixe o seu like aí, o seu gostei, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e que Deus venha uma vez mais a ministrar a palavra dele aos nossos corações, que seja uma manhã de quinta-feira, um dia muito abençoado para todos nós. Quando nós pensamos em controlar, em controle, essa palavra controle, eu acho que ela faz parte da nossa existência humana, né? Nós queremos controlar os eventos da nossa vida e eu acredito que se pudéssemos ter controle sobre outras coisas, sobre o tempo, por exemplo, nós controlaríamos, nós gostaríamos de ter sim, né? Se pudéssemos ter, mas não é a realidade. E quantas vezes na nossa vida nós perdemos o controle? Quantas vezes na nossa vida as coisas acontecem de uma maneira inesperada? As coisas fogem do controle e até acontecem de uma maneira indesejada. Isso é uma realidade. Deus, ele toma as rédeas em vários momentos da nossa vida e fala: olha, a partir de agora eu assumo. Você fez muita coisa errada, você fez muitas escolhas precipitadas e eu quero corrigir o rumo da sua vida, então eu assumo o controle. Mas nós brigamos com o Senhor, nós às vezes queremos retomar o controle, falar: Senhor, não, deixa, eu fiz errado, eu sei, mas deixa comigo. Aí a gente quer colocar a nossa mão. Então, controle está diretamente ligado no que se refere à nossa relação com Deus, à dependência. Porque se a gente permite que o Senhor controle a nossa vida, a gente gera uma dependência, a gente depende dele, do querer dele, da vontade dele, do agir dele. E a dependência está diretamente ligada à confiança, à fé. Então o controle logo está ligado muito à fé também, né? Nesse sentido e nesse contexto. A gente permitir com que o Senhor, né, a gente depender dessa ação de Deus, permitir com que ele haja, permitir com que ele opere e a gente crer que o que ele tem para nós é o melhor. Quando Noé entra com a sua família na arca, Noé, ele entra e embora fosse uma embarcação muito robusta, uma embarcação muito grande, muito forte, ela tinha um certo nível de vulnerabilidade. Ela era muito forte, mas muito fraca ao mesmo tempo, muito vulnerável. Porque ela era uma embarcação que ela não tinha nenhuma forma de Noé controlar. Ela não tinha leme, ela não tinha timão, ela não tinha vela, ela não tinha nenhum condutor de embarcação. Nenhum condutor de embarcação havia na arca. Logo, a arca ela dependia do vento, da maré, para onde o Senhor ia querer levá-la. Então, logo, a arca era talvez o maior sinônimo ali naquele momento de dependência. Então, quando Noé entrou com essa família, ele entrou totalmente dependente do agir de Deus. Ele não tinha o governo, ele não tinha o controle sobre aquela embarcação. E para onde aquela arca foi? Foi para onde Deus queria que ela fosse. Ele não poderia mudar. Ele não poderia virar a direção daquela arca, ele não poderia fazer ela voltar. Não, ele não podia fazer nada. Era uma dependência total. E aqui dando um outro exemplo, quando o Senhor Jesus ele propõe os discípulos atravessarem para a outra banda do lago de Genezaré, o lago da Galileia, o mar da Galileia, ele sabia o que aconteceria, ele sabia que viria uma grande tempestade. Então o que ele faz é tirar o controle da mão deles, porque naquele momento em que eles recebem a ordem, eles zarpam para o outro lado, para a outra banda, eles tinham controle sobre a embarcação que eles estavam. O barco que eles estavam estava sendo controlado por eles, pelos discípulos. Só que o Senhor os conduz a um ambiente, a uma atmosfera, a um momento onde eles perderiam totalmente o controle, a uma tempestade. Quantas vezes Deus vai nos levar a situações onde propositalmente Ele nos conduz para nos tirar o controle, para que não venhamos a ter mais o controle, para que aí sim Ele possa entrar na situação como Ele entrou no meio daquela tempestade e mostrou que Ele tinha o domínio sobre o vento e o mar, que Ele não perdeu o controle mesmo quando nós já perdemos. Então essa questão de controle, ela está muito ligada, como eu falei, à dependência, à confiança. Claramente. Então, no caso de Noé, ele entrou ali e ele teve que depender totalmente
de onde o Senhor, para onde o Senhor levaria aquela arca. Os discípulos tinham controle até que chegou uma grande tempestade. Quando chegou a tempestade, o Senhor mostrou que ele tinha realmente todo o controle. E o que dizer de Abraão? Abraão sai de Ur dos Caldeus com a sua família, sai da sua parentela, da casa de seus pais, e obedecendo a uma revelação do Senhor, que disse para ele sair, porque o Senhor falou: olha, eu vou te levar para um lugar que tu não conheces, tu não sabes. E ele foi. Sem o governo, sem o controle, sem o direcionamento lógico humano, mas tão somente direcionado por uma revelação. Por isso se tornou o pai da fé, porque ele foi crendo, obedecendo. Ele permitiu com que o Senhor controlasse, governasse ali a sua trajetória. Eu sei que você está passando por uma situação de repente difícil. Eu sei que de repente o Senhor te conduziu ao meio de uma tempestade para que você pudesse perder literalmente o controle de todas as circunstâncias e situações da sua vida, para que você viesse a perder o controle da sua vida, mas para que o Senhor mostrasse para você que Ele não perdeu o controle, que Ele domina todas as lutas, as adversidades, as impossibilidades. Essa sua arca, ela está sendo conduzida por Deus. Não tem leme, não tem timão, não tem vela, não tem nenhum condutor, porque o condutor, o verdadeiro condutor, é o Espírito Santo de Deus. Ele está te guiando, Ele está te levando até o lugar seguro, até o centro da vontade dEle. Não queira controlar o que você já perdeu o controle há muito tempo. Não queira dominar, não queira colocar a sua mão sobre algo que você já não tem mais domínio nenhum. Olha, eu não digo nem que chegou a hora, eu digo que já passou da hora de você entregar. E infelizmente nós só entregamos quando nós chegamos realmente nesse limite, onde nós olhamos e falamos: olha, minhas possibilidades se exauriram, se esgotaram, eu não tenho mais o que fazer. Quando nós vemos realmente que perdemos, estamos com 0% de possibilidade, de controle sobre os fatos, infelizmente essa é a hora que nós entregamos. Mas Deus está lá atrás, estava desde o início, lá atrás, falando: me entrega, deixa eu governar, deixa eu controlar, deixa eu fazer. Só que nós não permitimos. Quantas vezes agimos com a força do nosso braço, com a nossa razão, com o nosso querer. Mas esses 3 casos, Abraão, os discípulos atravessando o mar da Galileia e a arca de Noé, nos 3 casos, o que prevaleceu foi a vontade de Deus, porque mesmo a duras penas, principalmente no caso dos discípulos, passaram por um aperto no meio da tempestade, nos 3 casos, eles permitiram que o Senhor controlasse a vida deles, que o Senhor controlasse as circunstâncias, a situação, e o Senhor mudou o cenário. Permita. Nessa manhã tenha esse entendimento e faça esse propósito com Deus: Senhor, eu vou permitir, eu não tenho mais o controle, eu entrego o controle na tua mão. Se eu achava que tinha alguma coisa, eu entrego na sua mão. E o Senhor vai mudar todo o cenário. Tenha certeza disso. Tá bom, meu irmão, minha irmã? Que o Senhor te abençoe, que Deus te abençoe nesse dia. A paz do Senhor.